Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não separeis o que Deus juntou. Especificamente do item 1 a 4, que trata da indissolubilidade do casamento. Então começamos aqui com parábola, né? Então também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Então e aqui a gente começa a ter a explicação dos espíritos, né, a respeito da indissolubilidade do casamento. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então, nessa primeira parte aqui, a gente trata sobre os temas sobre o que é imutável, né? Então, como começa no texto falando lá, imutável só há o que vem de Deus. Porque como a gente já sabe, o nosso amigo também explanou muito bem, Deus é perfeito. Então, Deus sendo perfeito, tudo que Ele criou foi criado perfeito desde a primeira vez, então não tem por que nada mudar. Se houvesse necessidade de mudar ou melhorar qualquer coisa que Deus criou, significaria que Deus não é perfeito. Então, tudo que Deus criou é perfeito. As coisas que são mutáveis são as coisas do teor do nosso mundo, por exemplo, aqui na Terra, né? Então, a transformação das células, que a gente considera que são mutáveis, são coisas que ao nosso olho, a nossa visão é mutável, mas que tudo respeita uma lei. E essa lei que está por trás de todas essas transformações é uma lei perfeita que foi criada por Deus. Então, aonde as leis mutáveis e por quê, né? No que diz respeito ao tema aqui, indissolubilidade do casamento. Segundo a visão de Deus, o casamento teria que ser para sempre se ele fosse baseado no amor, no respeito mútuo que devemos ter um para com os outros, né? Mas como a gente ainda não é perfeito, somos imperfeitos, a gente precisa do quê? Do auxílio de criação de leis civis, para nos auxiliar a viver em civilização de uma maneira mais homogênea e respeitadora possível. Porque uma vez que a gente sabe que ocorre o divórcio, a separação, como gerir esse divórcio, essa separação?
quem fica com o quê, por que separar ou por que não separar. Se não houvesse uma lei para reger essa situação, cada um ia achar que tinha o seu direito, cada um ia querer agir da maneira que lhe fosse mais conveniente e provavelmente não chegaríamos em nenhum acordo que fosse bom para ambas as partes, né? E outra coisa também, né? As nossas leis aqui na Terra, falando da Terra especificamente, né? Elas são momentâneas, porque são leis civis que evoluem com o tempo, com o auxílio e a evolução da nossa inteligência e do progresso. Então, de acordo com o nosso estado de espírito e de desenvolvimento moral, a gente tem determinadas leis. E se a gente pega no tempo, a gente vai ver que essa lei vem variando de acordo com o tempo. O que era proibido antes, hoje já não é, ou o que era legalizado hoje, a gente vê que é errado, então passa a proibir. Então, todas as leis civis, elas são mutáveis e devem acompanhar o progresso. Quando a gente compara com outros mundos que já são mais evoluídos, com certeza nesses mundos mais evoluídos, as leis são mais perfeitas, porque o intuito é um dia a gente ter leis civis perfeitas, né, no que diz respeito à perfeição que podemos atingir. E essa perfeição, ela vai evoluindo e se aproximando da perfeição do Pai, de acordo com a evolução dos mundos. Então, como Jesus muitas vezes disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, cada morada se encontra no estado evolutivo, a gente está aqui no nosso, os mundos mais inferiores do que a gente tem leis ainda mais duras do que as que a gente conhece, e nos mundos mais evoluídos, leis mais amenas, porque uma vez que a gente vai evoluindo, vai entendendo melhor o nosso Pai, entendendo da necessidade do respeito ao próximo, de nos amarmos uns aos outros, as leis civis como nós conhecemos, elas vão perdendo a razão de existir, porque ninguém vai ter o interesse de querer tirar proveito sobre o próximo, ninguém vai ter a intenção de se aproximar por alguém simplesmente por interesse material. Então, a tendência das leis que nós conhecemos hoje em dia é desaparecerem e as leis que são perfeitas do Pai se tornarem mais presentes na nossa vida de acordo com a nossa evolução. Então, qual o propósito das leis locais, né, como falamos antes, que regem o matrimônio? O propósito delas é regulamentar os interesses materiais das pessoas, das civilizações. E as leis que regem o matrimônio no nosso próprio planeta, ela varia de um país para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. E elas são sempre alinhadas com o momento de desenvolvimento cultural daquela região, muito ligada à cultura do local. Então, e visando principalmente os interesses materiais. Porque, infelizmente, se a gente pegar para analisar friamente, a gente vai ver que as leis que regem o matrimônio, elas foram criadas porque elas já estavam prevendo o divórcio. Se não houvesse a perspectiva de que o divórcio um dia aconteceria, não haveria por que criar leis para o matrimônio. Então é pelo fato da gente já prever que o divórcio também, infelizmente, ainda faz parte da nossa sociedade, da nossa vida, que a gente cria leis matrimoniais. Com o intuito do quê? De tentar fazer com que a separação seja o mais homogênea possível, respeitando os interesses de ambas as partes, de maneiras que as pessoas saiam, entre aspas, felizes, né? Se é que podemos dizer assim. Porque como a gente vê, em alguns casos temos casamentos com comunhão de bens ou com separação de bens, tudo de acordo com os interesses pessoais de cada pessoa. E como diz no texto, né, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, devido à necessidade da gente estar em contínua existência, se algumas pessoas desencarnam, outros precisam nascer, e o processo natural no qual nos encontramos hoje permite que o nascimento de novos irmãos se dê pela ação do sexo entre um homem e uma mulher. Então, a união dos sexos é de ordem divina nesse sentido. Mas na união do sexo, a par da lei divina material,
comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmo os que à força se uniram, tornando-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então aqui, nessa passagem, vem um complemento. Estamos falando primeiro das leis civis imutáveis, leis criadas por nós para evitar a guerra generalizada e trazer um pouco de entendimento e paz, quando possível, nas relações entre homem e mulher, entre homens e homens ou mulheres e mulheres. Estamos falando de matrimônio, união entre pessoas. Mas qual que é o problema das leis civis? É que quando as pessoas, não é geral, é claro, né? Mas muitas pessoas, quando se unem uma com as outras, e quando as próprias leis do matrimônio foram criadas, não se levou em conta a única lei que realmente faria com que isso se perpetuasse, que é a lei do amor. Será que alguém, quando senta para definir leis para a civilização, eles consideram como abordar o amor dentro dessa lei? Então, é o que anda faltando para a nossa civilização. Então, como a lei do amor não foi tomada em conta, o que foi discutido? Como que se divide isso? Quando divide, quanto por cento vai para ele, quanto por cento vai para o outro? Então, a discussão das leis civis ficaram baseadas apenas no que diz aos quesitos materiais, deixando de lado o quesito moral, que é, como diz aqui, né, exclusivamente moral, que é a lei do amor, deixando de lado a importância da união por afinidades de almas, por sintonias de ideias, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Então, na união do sexo, a par a lei divina material, a outra lei divina de caráter moral, a lei do amor. Então, quer Deus que nos unamos não somente por atração carnal, mas principalmente pelos laços da alma, pela sintonia de pensamentos e ideais. Desejo mútuo de melhora entre os casais, para que juntos possam criar os seus filhos, dando a educação necessária para que se tornem pessoas de bem, baseado principalmente na exemplificação, e que os casais tenham a consciência de que a responsabilidade da educação é de ambos, não é de um só. Mas ambos têm que se preocupar com a educação dos seus filhos, porque é se melhorando, é buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, que os nossos filhos verão as nossas atitudes, as nossas ações, e se espelhando em nós, porque a gente sabe que criança
ela age como um espelho, ela reflete aquilo que ela vê em torno dela. Então a gente tem que ser bons espelhos para os nossos filhos, para que eles cresçam com uma base saudável de como viver em comunidade, de como viver em união com aqueles que estão ao seu redor. Então no texto diz que nas condições ordinárias do casamento a lei do amor é tida em consideração, e a resposta é de modo algum, né? A única coisa que é tida em consideração são os interesses, infelizmente, materiais. Então não se leva em conta a afeição de dois seres que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro. E ainda tem mais, né? Quantos casais, pelos pais que visam interesses materiais, não são separados? Então ali diz que os pais têm que estar unidos buscando o seu aperfeiçoamento, o seu melhoramento moral, para que juntos possam dar educação para os filhos, para que esses cresçam cidadãos de bens. E em muitos momentos são os próprios pais que impedem que um filho, uma filha, se una a outra pessoa por amor. Porque eles vão falar, esse relacionamento, esse casamento, não vai ser bom para a nossa família. Ele é um pé rapado, ou ela não tem onde cair morta, então isso não é um casamento bom para nós. E aí o que é feito? A separação. Se o casal insiste em se encontrar às escondidas, tentar levar adiante, alguns pais, infelizmente, chegam à ação de mandar o filho ou a filha para outra cidade ou outro país. Isso quando não chegam ao cúmulo, que infelizmente ocorre, de encomendar o assassinato de uma das partes. Então, o que está imperando ali? Puramente interesse material. O amor não entra com porcentagem nenhuma numa avaliação desse tipo. Então Deus quer que os casais se unam por amor para serem exemplos para os seus filhos. E no entanto, muitas vezes são os próprios pais a arrancarem dos filhos o direito de se unirem por amor, agindo totalmente contra aquilo que Deus espera de nós. E como já foi dito, né, no texto, quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas são bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Um grande equívoco, né? Graças a Deus esperamos já estar no momento de entender que bens materiais não traz a felicidade a ninguém. Se fosse assim, não haveria suicídio de gente rica. Então, bens materiais, riqueza não traz felicidade para ninguém. A riqueza não preenche aquilo que o espírito necessita. O espírito necessita se alimentar de coisas espirituais, de teor, principalmente moral. A riqueza material, ela só alimenta as nossas necessidades materiais, a possibilidade de fazer a viagem que quer, de comprar o que bem entender, mas ela não alimenta o espírito. Então a gente precisa fazer atenção que a gente precisa também alimentar o nosso espírito, porque se o nosso espírito não está bem, é o corpo que padece. O nosso corpo reflete o nosso espírito e não o contrário. Então a gente precisa ter bem de espírito para que o nosso corpo esteja sadio também. Porque uma pessoa, quando ela está bem moralmente e espiritualmente, o corpo dela pode estar doente da matéria, mas ela está sadia da cabeça, está resignada com tudo que está se passando com ela, porque ela sabe que nada é por acaso, que Deus está à frente de tudo. Agora, se é o contrário, se o espírito não está bem, o corpo vai ficar mal como consequência e dificilmente vai ter quem possa ajudar. Né? Deus é misericordioso, mas a gente precisa fazer a nossa parte para ser digno da sua misericórdia. E, infelizmente, né, como já foi dito, quantos desfechos não trágicos por causa da intenção de se separar pessoas que querem se unir por amor, né? Então a gente precisa fazer atenção a isso e entender que os bens materiais são importantes, faz parte da nossa vida, é necessário para o desenvolvimento do nosso planeta, mas eles não podem estar à frente de tudo. À frente de tudo tem que estar a moralidade, o respeito para com o próximo e principalmente o interesse, a vontade de um bem comum para todo o nosso planeta, né? Não se pode evoluir e ficar tudo bem simplesmente numa cidade ou num país. Nosso mundo por inteiro tem que evoluir. Enquanto houver guerra em qualquer parte desse planeta, o nosso planeta não estará sadio. Então a gente tem que trabalhar para que coisas boas que a gente vê em alguns lugares
se estenda para todo o nosso planeta, para que o contrário não ocorra. As coisas ruins que estão acontecendo em algumas regiões se espalhem para o resto do planeta. Então depende das nossas escolhas, das nossas ações, para definir em que sentido o nosso planeta vai caminhar. Se é para a pacificação ou para a destruição generalizada. Será então supérflua a lei civil e deve se avolver ao casamento segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Então, a lei civil não é supérflua, mas sim necessária para regular as nossas relações sociais. Como diz lá, devemos então esquecer as leis civis e viver como selvagens? Não, porque se for assim a gente vai voltar para a barbárie, Foram graças à criação dessas leis que o nosso mundo melhorou, coisas atrozes deixaram de serem praticadas, de uma determinada maneira ou de outra. Então, se a gente tirar as leis, vamos voltar para a barbárie. Se com leis pessoas optam por cometer crimes, coisas erradas e tudo mais, se não houver lei nem punição, coitado de nós, Então, a lei civil, ela deve ser previdente, ela deve ser criada com o intuito de prever o que ela quer atenuar ou o que ela quer solucionar quando esse problema, então, aparecer. Então, por isso mesmo, pelo fato da lei ter que ser algo previdente, ela deveria ser formulada por pessoas muito inteligentes, intelectualmente, mas com também um grande cunho de desenvolvimento moral, para que na hora da criação das leis não fosse tentado usar simplesmente a razão baseada nos interesses materiais, mas para que fosse trazido junto nessa análise, nesse momento de criação das leis, o cunho moral, a lei de amor, para que houvesse também ali naquela lei a caridade, o entendimento de que a gente tem que buscar o melhor para todos. Se apenas um sai sorrindo e o outro não sai sorrindo, essa lei não é uma lei boa. É claro que não podemos deixar de lado também a ação pessoal de cada pessoa. Às vezes, mesmo a pessoa saindo com tudo que ela tem direito e muito mais, ela continua achando que está perdendo. Mas aí já é problema pessoal da pessoa, que ainda está muito alinhada com a ganância, com a inveja, com a cobiça, e quer tudo para ela e não para o outro. Mas falando de maneira geral, pensando com a razão, amparada pela lei do amor, que é baseada na moralidade, a lei ela tem que ser algo previdente, prevendo solucionar as coisas da melhor forma possível, visando então minimizar os problemas futuros, causando menos prejuízo para ambas as partes. E como já foi dito, sem elas estaríamos vivendo novamente como selvagens, Se não houvesse as leis, cada um ia querer resolver as coisas ao seu modo, baseado nos seus interesses. E voltaríamos então talvez à lei do mais forte ou à lei do olho por olho, dente por dente, E não é isso que a gente quer. A gente quer é evoluir e não regredir. Diz também que a lei civil acompanha o progresso intelectual e moral da humanidade. Então é só a gente pegar os livros de histórias e acompanhar como o nosso mundo vem evoluindo e analisar quais as leis eram praticadas em determinada época, na época seguinte até chegar hoje, e a gente vai conseguir enxergar uma evolução das leis, Assim como na época de Moisés ele proibiu que um homem desposasse a mulher, que um homem se unisse com a mulher que o outro despediu, e Jesus ainda confirmou isso. Por quê? Porque naquela época o homem era tão bruto, tão selvagem, que ele, além de despedir a mulher, se ele visse que ela estava de repente sendo feliz com outra, ele ia lá para matar ela. Então Jesus proibiu que outro fosse lá se unir com aquela mulher para preservar a vida dela.
ela vai ficar sozinha, mas pelo menos vai ficar viva. E disse também para que a única forma que era aceitado despedir a mulher era no caso de adultério. Se isso não ocorresse e o homem despojasse outra mulher, ele também estaria cometendo adultério. Hoje, graças a Deus, né, a gente não quer a separação, mas quando as pessoas se separam, elas têm o direito de rebuscarem a felicidade com outro par, com uma outra pessoa, né, porque o que o Pai nos criou para sermos felizes e não para vivermos na tristeza absoluta. Então, as nossas leis civis, elas devem o quê? Para atingir esse propósito, buscarem ser um espelho da lei divina. Porque, como diz aqui, né, ó, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário, que ela seja uma consequência da lei de Deus. E para que isso ocorra, falta o quê? Simplesmente a nossa observância correta da lei de Deus. Se a gente se colocar a pensar e a refletir o que Deus quer para nós, o que Ele espera de nós, a gente vai chegar a conclusões que Ele quer que vivemos todos em paz e em harmonia, e a gente vai chegar à conclusão de fazer leis que proporcione o melhor na medida do possível da nossa limitação para todos os envolvidos, e não leis que privilegiam uns e que prejudicam outros. Então, seguindo no texto, esses prejuízos são bem ainda vivazes. Já perderam, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Entendeu? Então, com o passar do tempo, todos esses vícios, eles estão pouco a pouco desaparecendo. Estão perdendo o seu domínio, aonde? No seio dos povos esclarecidos. Então, a necessidade do desenvolvimento moral e intelectual, né? Uma pessoa ignorante não pode trazer soluções brilhantes para problemas complicados, não é menosprezando aquela pessoa, mas ela vai ter capacidade de fazer outras coisas. Pessoas com uma intelectualidade mais aguçada é que vai poder trazer soluções para problemas complicados. E se junto com essa intelectualidade aguçada, se ela tiver a moralidade também desenvolvida, as soluções serão ainda bem melhores. Desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, ou se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentam o número das uniões irregulares. Então aqui no texto fala mais uma vez, né? Com o progresso vai se extinguir todos esses vícios e principalmente também as uniões contraídas com vistas unicamente em interesses materiais e que são frutos então de crimes, né? Como a gente já disse, crimes ocorrem por causa de uniões feitas apenas com interesses materiais. Hoje a gente está falando aqui do casamento, mas a gente pode falar aqui de união em todos os sentidos. Sociedade entre amigos ou entre parentes. Qualquer tipo de união que envolva interesse exclusivamente material, se a ganância predomina no coração de um ou de todas as pessoas envolvidas nessa transação, o fim provavelmente não será dos melhores, porque ninguém que ainda é tomado pela ganância, pela cobiça, aceita perder. E como muitos dizem, faço o que for preciso para ter a minha parte, para sair vitorioso, ou alguns até dizem, eu perco tudo desde que ele venha comigo ou fique pior do que eu. Então a pessoa abre mão da felicidade desde que ele veja o outro também infeliz. Então, infelizmente, né? Então, no que diz respeito aqui, que eles falam, então, que o homem um dia vai se perguntar o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Encadear um ao outro dois seres que não podem viver junto, isso não é caridoso, né? Deus nos criou para sermos felizes e Ele gostaria que as nossas uniões, uma vez feitas na base do amor, dure para sempre, né? No nosso momento aqui de encarnados. Mas se essa união foi feita na base do interesse material,
Como que a gente vai obrigar que essas pessoas continuem unidas? Uma vez elas vão suportar mais e vão acabar uma ou outra cometendo um crime. Então é melhor o quê? Que haja a separação do que um crime aconteça. Então não é que a separação é algo bom, mas um crime é muito pior. Então é melhor que apenas se separem e vão buscar a felicidade cada uma do seu lado, do que obrigar que elas estejam juntas e crimes venham a acontecer. Restituir-lhes a liberdade, isso seria caridoso? Eu acredito que sim, né? Forçar duas pessoas que não se amam mais ou que não se dão mais bem ficarem juntas, não vai auxiliá-las em nada e vai apenas conduzi-las a ações não agradáveis e totalmente não aprováveis pelo nosso Pai, né? Conduziriam eles a tragédias. E com relação se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, aqui está falando assim, né? Se a lei civil fosse uma lei que falasse, uma vez que se casou, não pode mais se separar. Se a lei fosse assim, o que aconteceria? Na mente dos mais espertos, o único jeito aí de ter a liberdade de volta é se a outra pessoa desaparecer. Então, olha o incentivo ao crime quando não houver mais uma boa relação entre essas duas pessoas. Porque perante a lei, eles não podem se separar. Então, seria só através do desaparecimento, da morte. Então, seria um incentivo ao crime se a lei fosse assim. Por outro lado, seria um incentivo também à busca por conveniência, através da falsidade, mentira e ambição. Quantos, sabendo que uma vez que casou não pode mais se separar, iam dar os seus pulos aí, tramar as suas ideias para conseguir se envolver num casamento bem aquinhoado, como a gente leu antes, né? Porque o amor aqui não preside, é apenas o interesse material. Então, quantos não iam trabalhar para conseguir se envolver num casamento que lhe fosse lucrativo, que lhe fosse útil? Então, o amor realmente seria deixado de lado. E como a gente já viu, nem a lei civil, nem os compromissos que essa lei faz se contraiam, mesmo caso fosse proibido a separação, podem suprir a lei de amor, se a lei de amor, não está presente na união. Então o problema não é casamento entre pobres ou entre ricos, o problema é se há amor nessa união. O dinheiro é o que menos importa, porque duas pessoas que se amam de verdade, que se respeitam, que têm afinidades, vão trabalharem juntas para atingirem aquilo que elas bem entenderem. Se já têm dinheiro, se elas são evoluídas moralmente, juntas elas vão pensar o que a gente pode fazer com esse dinheiro que nos sobra para auxiliar aqueles que têm menos do que nós. Então, quando o amor preside, quando a tentativa de respeitar e observar as leis de Deus faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente tenta, de vez em quando, pensar em como agir para que o mundo seja melhor ao nosso redor. Mas quando a gente se afasta de Deus, quando a gente não acredita que Deus existe, ou quando a gente não presta atenção em todos os sinais, em todos os ensinamentos que nos chegam de ordem moral e intelectual, quando a gente despreza tudo isso que vem com o intuito de nos auxiliar a sermos pessoas melhores, a nossa vida não caminha muito bem, porque não tem como ser feliz sem o amparo do Pai, sem a humildade de pedir ajuda para Ele, de pedir ajuda para o nosso anjo da guarda. A gente por si só não consegue caminhar nesse nosso planeta que ainda tem tanta desigualdade e tantas dificuldades impostas de homem para homem. Fora as dificuldades, as barreiras que deveriam ser impostas por Deus com o intuito de nos auxiliar a evoluir, nós mesmos nos impomos barreiras uns aos outros, baseado na nossa ganância, baseado na nossa ambição, baseado no nosso interesse material. Então, a gente precisa trazer para perto de nós a lei do amor. A gente precisa, se somos espíritas, ter mais contato com os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus veio e nos falou maravilhas sobre o casamento para nos auxiliar naquele momento e ficou até hoje com a continuidade da instrução dos espíritos.
No entanto, ele não precisou se casar para mostrar que a união entre homem e mulher, ou entre homem e homem, ou entre mulher e mulher, pode ocorrer tudo bem. E por que não? Porque ele já está num patamar evolutivo, aonde ele já chegou, lá não há necessidade do sexo para a continuidade da existência no orbe onde ele habita. Então lá o que existe é realmente amor. Amor próximo ao amor que o Pai sente por nós. Então Jesus, já sendo evoluído nesse aspecto, não tinha por que, quando aqui na Terra, se envolver com relações sexuais ou ter filhos ou coisa desse tipo. O que ele veio nos trazer mesmo como missão foi o entendimento moral da lei divina. Ele veio nos lembrar que a casa não era só aquela que estávamos habitando momentaneamente encarnados na Terra. Veio nos lembrar que existem várias moradas na casa do Pai. E tudo isso foi nos deixado e ficou na nossa mente. E agora vem o Espiritismo e nos auxilia a entender um pouco melhor tudo isso. As leis civis são totalmente necessárias para regrar os nossos impulsos. Mas a gente tem que ter em mente que a lei de amor precisa estar habitada dentro do nosso coração. Se ela ainda não faz parte da lei civil, que faça parte da nossa lei interior. Porque a gente tem da lei do amor dentro de nós, a gente respeita a lei civil e respeita as leis que ainda não estão no Código Civil, mas que a gente sabe que é daquela forma que devemos agir. Então a gente não precisa fazer apenas as coisas que estão codificadas como leis civis. A gente tem que fazer aquilo que é correto. Se a lei me permite fazer algo, mas esse algo não é algo correto, se ao meu entender não apraz a Deus, eu vou fazer só porque a lei momentânea, imutável dos homens permite? Não, se eu já tenho um pouco mais de afinidade com a lei do Pai, é a lei de Deus que eu vou seguir e é fazer as coisas certas que nós devemos procurar fazer. Então que Deus nos abençoe aí e permita que dia a dia, pouco a pouco, a gente consiga adquirir e absorver cada mais desses ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou e que o Espírito de verdade, com toda a sua falange, vem nos trazendo cada dia mais, pouco a pouco, visando o nosso progresso e o progresso do nosso planeta. Então vamos agora acalmar nossos corações, continuarmos conectados com o Pai, com o nosso querido Mestre Jesus, pedindo para que Ele nos abençoe, nos dê força para suportarmos todas as dificuldades que chegam até nós, que nos dê a resignação de entender que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, é para o nosso progresso, para a nossa evolução, e que tenhamos também a percepção de entender que às vezes coisas desagradáveis nos acontecem porque o nosso irmão está equivocado. Então, mais uma oportunidade também para a prática da indulgência, de entender que ele não está no melhor momento. Então, que o Pai nos abençoe, ilumine todos os espíritos que trabalham em prol da evolução do nosso planeta, que a sua luz vá se estendendo pouco a pouco para chegar aos corações de todos aqueles que momentaneamente ainda acham que a prática do mal é compensadora, e para que assim a gente, com vibrações positivas, auxilie a mudar o psiquismo do nosso orbe, auxilie a fazer desse planeta um planeta melhor e que quanto antes ele esteja totalmente regeneralizado e que a gente seja digno de aqui continuar habitando. Nos abençoe, Pai, nos proteja e permita que possamos, após o nosso passe, retornarmos em paz aos nossos lares. Que assim seja.